para o próximo palestrante, que é o Dr. Michael Vermut, que também terá 20 minutos para a sua exposição. Muito bem, boa tarde a todos e todas. Eu saúdo o mediador deste painel, Dr. Otávio Porte, e em seu nome também cumprimento as minhas colegas de painel, doutora Cristina, doutora Andréia, doutora Isabela, e agradeço ao Conselho Nacional de Justiça e ao PNUD pela oportunidade de estar aqui com vocês na tarde de hoje, compartilhando alguns resultados das pesquisas que venho desenvolvendo a respeito da monitoração eletrônica. Todas essas pesquisas partem de uma questão central, que já foi colocada aqui por outros painelistas, que é a seguinte. A monitoração eletrônica ela tem sido utilizada preponderantemente como um instrumento de maximização da liberdade ou de reforço do controle penal. A partir dessa pergunta, a partir dessa ideia que, com base, em boa medida, num referencial Foucaultiano que diverge um pouquinho daquele que foi trazido anteriormente no painel das 15 horas, parte de uma outra fase da filosofia Foucaultiana, que é a fase biopolítica, ou seja, eu penso que em países como o Brasil nós podemos pensar o sistema carcerário, ou melhor, nós não devemos pensar o sistema carcerário e, consequentemente, a questão da monitoração eletrônica desde uma perspectiva disciplinar ou de produção de corpos dóceis ou de uma perspectiva de anátomo-política dos corpos, mas, pelo contrário, nós devemos olhar para esses temas desde uma perspectiva de controle biopolítico dos excessos, da população que excede. Afinal de contas, não é nenhuma novidade mencionar aqui que a nossa população que se vê às voltas com o sistema punitivo é uma população marcada por alguns traços comuns. Nós estamos falando fundamentalmente de homens, jovens, pobres, negros, que praticaram delitos patrimoniais ou estão envolvidos com a criminalidade relacionada a drogas. Quando nós olhamos para o sistema penitenciário feminino, esse perfil também tende a se repetir. Nós estamos falando de mulheres que também possuem essas características. Então, eu preparei um material de apoio aqui para a minha abordagem, que eu espero que, enfim, sirva para este propósito. A minha pesquisa se insere... Ele não está sendo projetado aqui ainda. Agora sim. A minha pesquisa se insere dentro de 3 projetos que estão sendo desenvolvidos simultaneamente. O primeiro deles é com financiamento da FAPERGS, que é uma instituição de fomento estadual lá do Rio Grande do Sul, dentro do edital Pesquisador Gaúcho. O segundo projeto no contexto de um PROCAD, CAPES, Segurança Pública e Ciências Forenses, que conta, inclusive, com o apoio do CNJ na nossa equipe. E o terceiro no âmbito da minha Bolsa de Produtividade em Pesquisa, do CNPq. Eu trago aqui a capa de 2 livros que já foram produzidos com resultados das pesquisas que estão sendo realizadas. O primeiro deles já foi impresso, o segundo ainda não foi impresso, ele está disponível apenas na versão eletrônica, mas em breve estará disponível também na versão física, para que vocês todos possam acessá-lo. E para a nossa discussão dessa tarde, considerando que eu sou uma das últimas pessoas que falarão, depois de um dia inteiro de discussões a respeito desse tema, eu pensei em trazer uma espécie de painel de síntese a respeito de algumas questões que me parecem fundamentais a respeito do tema da monitoração aqui no Brasil. E eu gostaria de partir dessa problemática central que tem orientado os debates a respeito do assunto entre nós, que é uma questão que envolve a resolução dessa equação posta pelo aumento da repressão e como, diante disso, nós vamos manter as nossas prisões habitáveis, não muito degradantes, e conter reflexamente os orçamentos, até como uma forma de enfrentamento ao estado de coisas inconstitucional no qual se encontra imerso o nosso sistema carcerário. E trago aqui também
uma referência de um livro que publiquei há 2 anos atrás a respeito do assunto, né? Tamanha a magnitude da violação de direitos humanos no sistema carcerário brasileiro que nós não tínhamos sequer um instituto nacional que desse conta de nomeá-lo, né? E nós importamos da Corte Constitucional Colombiana uma técnica de julgamento chamada estado de coisas inconstitucional, que se aplica justamente a essas situações de extrema violação de direitos humanos, né? Então, a monitoração eletrônica ela se insere em alguma medida nos debates a respeito do tema aqui no Brasil, na esteira da liminar, né, que reconheceu o estado de coisas inconstitucional no âmbito do sistema carcerário. Como já foi salientado aqui em diversas oportunidades, a monitoração tem sido utilizada aqui no nosso país como uma medida substitutiva da pena privativa de liberdade e também como uma medida cautelar diversa da prisão, né? Nós temos esse delineamento legal do tema. E eu gostaria de trazer para vocês alguns limites e possibilidades da monitoração eletrônica, partindo do pressuposto de que ela não é, em essência, boa e não é, em essência, ruim, né? Então, por isso, a ideia de limites e possibilidades, a partir de alguns panoramas que já foram delineados aqui no país, algumas pesquisas que já foram realizadas aqui no país a respeito do tema. Eu estou falando de estudos que foram realizados no âmbito do Conselho Nacional de Justiça, faço aqui menção a vários dos estudos que estão, inclusive, mencionados no material que foi distribuído aos participantes do evento. Eu falo de dados oriundos de levantamentos do DEPEN e eu falo também de dados que eu mesmo produzi a partir das pesquisas que estou realizando junto aos institutos penais de monitoração eletrônica, ao Poder Judiciário e também aos sujeitos monitorados no estado do Rio Grande do Sul, e trago aqui algumas informações sobre os aspectos éticos, né? A pesquisa com pessoas precisa passar por algumas etapas prévias à sua execução, e eu trago sempre essa informação também a todos. E a partir disso eu gostaria de trazer então 4 limites, consequências desses 4 limites e 4 possibilidades a partir deles. E eu começo falando da ausência de padronização na aplicação ou implementação do Instituto no Brasil. Isso decorre do fato de que nós tivemos, como já salientado aqui, diferentes temporalidades na implementação da monitoração eletrônica nos nossos estados. Então, existem estados com maior ou menor experiência nesse sentido. Nós identificamos nos estudos já realizados uma variabilidade no modo de execução da medida nos diferentes estados, e isso inclui hipóteses de aplicação, isso inclui atuação no tratamento de incidentes. Nós também identificamos ausência ou disparidades na forma como são compostas as equipes multiprofissionais e também diferenças em relação às tecnologias que são empregadas em cada estado, né? Nós temos empresas contratadas que têm peculiaridades, né, em relação ao dispositivo em cada estado federado. O que isso gera, né? No primeiro momento, insegurança jurídica, dificuldades na realização de diagnósticos sobre a efetividade da medida, desconhecimento sobre o funcionamento da medida, e esse é o primeiro evento nacional sobre esse tema, né, com essa envergadura, com essa amplitude. Então, de fato, estamos aqui fazendo história, né, na medida em que esse evento está sendo desenvolvido. Descrédito na medida que decorre justamente desse desconhecimento e de não termos uma discussão pública a respeito dela, e afronta o princípio da isonomia na medida em que a monitoração tem sido implementada de forma bastante assimétrica, vamos dizer assim, nos estados federados. Quais são as possibilidades que advêm desse cenário, né? Uma atuação coordenada, sincronizada entre o Poder Judiciário e as centrais de monitoramento, realização de ciclos de formação, né, de estudos para os servidores que estão diretamente implicados na medida, capacitação de magistrados, estabelecimento de estándares operacionais e gostaria de salientar aqui que a Resolução 412, em alguma medida, tenta produzir justamente isso, né? Uma padronização ao definir diretrizes para a aplicação e acompanhamento da medida, inclusive no que se refere às suas hipóteses de cabimento e tratamento de incidentes. O segundo limite que eu gostaria de abordar na tarde de hoje diz respeito ao potencial estigmatizante da monitoração eletrônica que também já esteve aqui em discussão em momentos anteriores, né?
nós estamos falando de uma espécie de pena incorporada ou de uma biologização das medidas de controle. Nós ainda estamos utilizando um dispositivo externo ao corpo, mas já há quem conjecture a possibilidade de inserirmos efetivamente a pena no corpo do sujeito, né, por meio de microchips e outras tecnologias que já existem e que já poderiam, em tese, ser utilizadas com essa finalidade, né? Parece distopia, parece episódio de Black Mirror, mas há algum tempo atrás, se nós estivéssemos falando aqui da tornozeleira eletrônica, tal qual ela se apresenta hoje, talvez a gente também estivesse pensando que isso era impossível e inimaginável, né? Então, essa biologização das medidas de controle, esse acoplamento da pena ao corpo do sujeito, transforma esse corpo num corpo criminoso. Esse dispositivo fala ao mundo sobre a potencialidade, né, de que esse sujeito se comporte de um modo nocivo à sociedade como um todo. Então, esse virtual perigo representado pelo sujeito monitorado, ilustrado, né, pelo dispositivo, acaba sendo uma repristinação daquilo que o ministro Schietti Cruz falava na abertura do evento, né, a ideia de repristinação do signo da culpa, da letra escarlate, né, que o sujeito que está sendo monitorado carrega consigo. Como consequências, né, eu trago aqui alguns excertos de depoimentos, testemunhos que foram colhidos por uma bolsista de pós-doutorado do nosso projeto Procad CAPES, a Janete Schubert. E essa frase sintetiza em alguma medida o que eu estava dizendo, né? Esse monitorado diz: agora é como se a prisão estivesse em mim. Em parte, eu sou a prisão e me aterroriza mais ainda a ideia de cometer algum erro e ter que voltar para a jaula. Então, trago aqui também algumas notícias relacionadas a estigma relacionado ao uso da tornozeleira eletrônica, né? 2 notícias que aconteceram recentemente no estado do Pará, em que pessoas foram retiradas do transporte público de uma forma bastante ostensiva, violenta, porque foram identificadas como criminosas, né, e sofreram essa represália muito mais popular mesmo, né, social, do que efetivamente institucional. E, a partir disso, quais seriam as possibilidades, né? Primeiro, a ideia que nós estamos aqui debatendo já desde ontem, que é a ideia da utilização da monitoração eletrônica efetivamente como última ratio, né? Avaliação das condições socioeconômicas da pessoa monitorada, ou seja, a gente não pode estabelecer tábula rasa em relação a isso. É fundamental a análise do caso concreto, é fundamental a fundamentação das decisões e também é fundamental a reavaliação periódica da medida, porque da fixação do dispositivo no corpo do sujeito até o momento em que essa reavaliação vier a acontecer, muitas coisas podem mudar e isso pode implicar uma necessidade de remanejamento, né, de reorganização da monitoração eletrônica. Investimento em tecnologia, eu trago aqui 2 padrões, 2 modelos de tornozeleira, e me parece que a carga estigmatizante que subjaz ao modelo mais discreto é menor do que a carga estigmatizante que subjaz ao modelo majoritariamente empregado, né, que é um dispositivo um pouquinho maior do que o da esquerda. E também a questão do investimento em políticas de reinserção sociolaboral, que depende, né, da formação das equipes multiprofissionais. E hoje à tarde a Manuela falava sobre a necessidade de nós pensarmos, inclusive, a composição das equipes multiprofissionais, né, para que, além de bacharel em Direito, assistente social e psicólogo, a gente tenha outras especialidades envolvidas, né, nesse acompanhamento dos sujeitos monitorados, e achei a ideia fantástica, principalmente quando a gente atrela aí a essa equipe profissionais da área da saúde, né? Terceiro limite, então, relacionado ao anterior, diz respeito à ausência de equipes multiprofissionais, né? Me parece que a monitoração eletrônica, como uma alternativa efetivamente ao cárcere, requer o trabalho desses agentes, né? E alguns estados contam com essas equipes, outros não, né? Muitas vezes o trabalho de monitoração tem sido desenvolvido no contexto das centrais por agentes profundamente contaminados com viés mais punitivista, repressivista, e isso acaba, em alguma medida, implicando significativamente ou repercutindo significativamente no modo como a medida é, enfim, supervisionada.
Como consequência disso, a monitoração deixa de ser uma alternativa ao cárcere, ela se transforma em uma extensão do cárcere para além dos muros tradicionais da prisão. O propósito da monitoração eletrônica, nesses casos, se limita à criação da sensação de vigilância constante no sujeito monitorado, né? Ele se torna aquilo que o Ricardo Urquizas Campelo chama, em sua tese doutoral, de carcereiro de si. E isso evidencia um descompasso também entre a dimensão programadora da medida, que prevê o acompanhamento das equipes multiprofissionais, tanto no decreto que regulamenta a monitoração, quanto na própria resolução do CNJ, e a sua realidade operacional. Essa ausência de acolhimento também impacta na falta de clareza pelo usuário das especificidades relacionadas ao próprio equipamento de monitoração. Muitas vezes essas informações são truncadas, lacônicas, repletas de palavras que fogem ao uso cotidiano da língua portuguesa. Isso pode impedir, né, a compreensão pelo sujeito monitorado de peculiaridades importantes relacionadas ao Instituto. E como possibilidade, nós poderíamos pensar nesse sentido em transformar a monitoração eletrônica, sim, um mecanismo hábil à reinserção sociolaboral dos monitorados, né? Assegurando com isso a dignidade humana, pensando em estratégias para viabilizar a eles estudo, trabalho, acesso à rede de saúde, viabilizando atividades relacionadas ao cuidado com os filhos, com os familiares, particularmente naquelas situações que envolvem idosos, crianças, PCDs, enfim. Participação, como salientado pelo painelista das 14 horas, em atividades religiosas, culturais, né? E que isso só pode ser feito pela equipe multiprofissional que vai analisar as condições particulares, né, de cada pessoa monitorada. Ou seja, são essas equipes que poderão, inclusive, elaborar relatórios por meio dos quais se poderá fundamentar um pedido de modificação ou substituição da monitoração eletrônica por outra medida menos gravosa ao sujeito. E, por fim, a quarta limitação que eu gostaria de abordar diz respeito ao viés aflitivo da monitoração eletrônica, que já foi também salientado aqui em diversas oportunidades, né? Sem o devido acompanhamento à pessoa monitorada, mediante a utilização de equipamentos ostensivos, vexatórios, ou que possam até mesmo causar danos físicos ao sujeito monitorado. Hoje nós tivemos aqui a notícia da parturiente que levou um choque, né? Nós tivemos aqui a informação de pessoas que têm afecções na pele por conta do contato prolongado com o material, né, que compõe a tornozeleira eletrônica, enfim. Isso pode gerar muitos problemas relacionados à saúde, né, do usuário. Quando ela é imposta por meio de critérios que não atentem às especificidades socioculturais do usuário, e quando ela é empregada de modo banalizado, né, a monitoração eletrônica pode se transformar também em uma pena aflitiva, degradante e, poderíamos dizer, cruel, né? Nesse sentido, nós teríamos como consequência a violação à dignidade humana, uma monitoração eletrônica que, ao invés de alternativa, como já salientado pela professora Cristina, se soma à pena privativa de liberdade, abre aspas, tradicional, né, compõe o diagrama da punição, como propõe o Ricardo Campelo, né? O sistema penal deixa de reconhecer os seus limites e a prisão vai se transformando numa prisão eletrônica. Ela passa literalmente a circular, a passear livre entre nós que estamos fora dos seus muros, né? Como consequências, vejam só como esse viés aflitivo pode se manifestar na prática, além do testemunho que nós já tivemos aqui na tarde de hoje, né? Mais uma vez, o diário de bordo da pesquisa de campo da Janete. No mês de outubro, fui 3 vezes na residência do usuário. Em uma dessas visitas, a mãe do usuário relatou que ele tinha chorado de dor de dente uma noite inteira. Não tinha remédios em casa e ele não podia ir para a unidade de pronto atendimento, a UPA, porque não havia pedido autorização à central de monitoração. E aí eu trago aqui uma outra situação também da pessoa que compreende a sua monitoração a partir de um viés extremamente aflitivo, né? Por outro lado, nós poderíamos dizer que esse viés aflitivo ele também aparece nas estatísticas que evidenciam que a monitoração eletrônica
ela, de fato, não é uma alternativa ao cárcere, na medida em que, a partir da sua implementação, o número de pessoas encarceradas não parou de aumentar, né? Então, nós estamos compondo o diagrama da punição, efetivamente, com a monitoração eletrônica, e talvez ela seja mais um recurso de controle penal do que um recurso de maximização de liberdade. E aí, quais são as potencialidades que nós poderíamos pensar a partir daqui? Acho que muitas delas estão em discussão nesse evento, né, que vai deixar aí um saldo muito positivo nesse sentido, né? Pensar a monitoração como um instrumento de maximização da liberdade, retomar o sentido da dignidade humana, né, que é condição de existência da própria ordem jurídica. Se existe direito, é por conta disso, né, um fundamento da nossa República, e que deve se sobrepor a qualquer clamor por segurança pública, enfim, né? A dignidade humana deve balizar, né, todos os movimentos que são adotados em sede de direito penal, de política criminal, e é justamente a partir desse critério que nós poderemos aferir se a medida cumpre efetivamente com o seu propósito ou não. E aqui fica uma provocação, que eu acho que já esteve em discussão na tarde de hoje, né, em que medida a gente poderia pensar em momentos de dissociação do dispositivo do corpo do sujeito, como a gente gosta de, ao final do dia, desligar o celular, né, doutor? E pensar assim, bom, agora eu vou ficar incomunicável por um tempo para, né, baixar a adrenalina, relaxar um pouco. Por que não pensar em permitir que o sujeito monitorado também tenha esses momentos, né, de dissociação do dispositivo, né? A gente não avançou ainda nessa discussão aqui no Brasil. E uma reflexão final, né, que eu acho que a professora Cristina já havia antecipado, é, afinal de contas, quem controla o controlador, né? Nós estamos aqui às voltas sobre a discussão do que o sujeito monitorado pode ou não fazer para burlar a medida da monitoração, mas nós esquecemos que, muitas vezes, essa burla pode vir de dentro do próprio sistema, né? E essa é uma questão que me parece que renderia aqui uma outra rodada de discussões. Por hora, por ter esgotado meu tempo, eu agradeço pela atenção de vocês e fico à disposição para seguirmos dialogando a respeito do tema. Muito obrigado, doutor Michael, pelas suas ricas contribuições. Bom, já algumas perguntas já me assomam aqui, mas vamos deixar as perguntas para o final. Ainda em tempo, lendo aqui o currículo do Dr. Michael, ele é doutor e mestre em Direito Público pela Unicinos, pós-doutorando em Direito pela Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo, coordenador do programa de pós-graduação estrito sensu em Direito da Unijuí, bolsista pelo CNPq, pesquisador da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul, enfim, tem um vasto currículo aqui também, como todos os demais componentes dessa mesa.